Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é doutora Bianca e hoje a gente vai conversar sobre como que uma cárie profunda se forma, né? Foi uma pergunta feita lá no nosso canal, eu achei a pergunta interessante, né? E resolvi explicar certinho como funciona. Porque eu acredito que só você sabendo, né, como que ocorre a doença, é que você pode preveni-la e também realizar o autoexame e ver se de repente você não está precisando fazer aquela revisão lá no dentista, tá certo? Bom, gente, antes de explicar como é que funciona, né, e como que uma cárie profunda ocorre, eu preciso explicar para vocês como que ocorre uma cárie. Digamos até que a cárie é chamada de multifatorial, ou seja, ela tem diversos fatores, além de genética, composição da saliva, que também vão interferir. Mas a grande maioria das vezes, e aquelas que a gente consegue controlar, estão associadas ao açúcar na alimentação, à falta de higienização e a falta de prevenção. O que acontece? Quando você come, você não faz a higienização correta, restos de comida ficam impregnados nos seus dentes, principalmente se ele for rico em açúcar. O açúcar, por si só, impregna ali na superfície lisa do dente e fica ali por um bom tempo. As bactérias se alimentam da mesma coisa que a gente, só que elas se alimentam daqueles restos de alimento que ficam entre os dentes ou nos dentes que estão sujos por não ter a higienização, por não ter sido feita a higienização, tá? Então, o que acontece? A bactéria vai lá, se alimenta daquele açúcar, se alimenta daquele resto de comida que você deixou ali, e como subproduto, como se fosse o cocô da bactéria, ela acaba liberando ácidos. E é justamente esses ácidos que vão acabar corroendo, né, a estrutura do dente, causando a tal da cárie. Quanto mais tempo fica ali aquela corrosão, maior vai ser as consequências e pior vai ficando o estado do dente. Normalmente, gente, as cáries elas têm fases, né? A primeira fase a gente chama de fase de lesão de mancha branca. O que quer dizer isso? Esse ácido da bactéria corroeu apenas a parte superficial do esmalte. Nesse estágio, que é o estágio mais fácil de corrigir, nem sempre é necessário você fazer uma intervenção clínica, né, em que você vai usar broca, que você vai precisar fazer uma restauração. Às vezes apenas um verniz fluoretado, né, ou fazer alguma mudança já na aplicação de flúor e tudo mais, já é o suficiente para reverter essas lesões de mancha branca. Algumas, claro, já estão cavitadas e aí vai ser necessário você fazer a restauração. Nesse caso, quem vai ter que avaliar é o dentista, tá? É o cirurgião dentista. Mas ela é normalmente caracterizada por manchas esbranquiçadas no esmalte dentário. Isso já é um sinal de que os seus dentes estão sofrendo, né, com os ácidos que a bactéria está liberando ali, tá? Na segunda fase, ela já atingiu a primeira camada do dente, que é o esmalte. Gente, não existe estrutura mais dura no nosso organismo do que o esmalte. Ele é mais duro que os ossos, tá? Se o ácido já conseguiu corroer essa camada, a cárie já está um pouco mais grave. Nessa fase, muitas vezes vai ser necessário sim você fazer uma restauração, mas ainda é uma restauração leve, a nível de esmalte. É mais fácil de ser feita e mais confortável, tá? Com o passar do tempo, se você não for fazendo nada, agora já existe uma região para reter mais alimento ali. Então acaba ficando retido mais alimento, com isso mais bactéria e acaba tendo mais ácido, tá? E aí, com isso a cárie vai evoluindo. Ela já vai chegar no processo de cavitação da dentina. Nessa fase, a gente já tem um buraco grande no dente, né? Pode apresentar regiões pretas ou até amarronzadas, tá? Muitas vezes você tem esfarelamento, né? Então você vai tentar tirar aquela comida e sai junto partes do dente que já estão estragadas, desmineralizadas pelo próprio ácido da bactéria. E depois que você entra na terceira fase, que invade a dentina, que é uma parte do dente mais menos calcificada, que é uma parte do dente mais frágil, a cárie se alastra muito rapidamente, chegando na polpa, que é a região do dente que possui nervos. A partir daí, você já vai começar a sentir muita dor, tá? Essa dor ela pode ser constante, ou seja, o tempo todo, se a infecção já se alojou na polpa, ou quando você come alguma coisa gelada, fria, doce,
em que dá aquela dor muito forte, aquela dor muito intensa. A cárie, então, já está na fase da polpa, né, na quarta fase, e com isso você tem uma chance muito grande aí de apresentar uma infecção dentária. Nessa fase, ainda algumas vezes é possível fazer a restauração sem precisar fazer o canal, né? Se tiver nos estágios mais, nos iniciais, né? Procurar fazer um forramento e aí fechar o dente. Não é certeza que vai fugir do canal, mas existe a possibilidade. Agora, quando você já tem aí na quinta fase, né, a cárie já dominando a polpa do dente, aí já fica mais difícil, tá? Nessa fase, você já tem bactérias entrando dentro da polpa dentária, já se forma uma infecção, então você pode ter edema, né, inchaço no rosto, abscesso, né? E nessa fase precisa ser feito tratamento de canal para que você não perca esse dente, tá? E é muito importante que você faça a execução desse tratamento, porque senão você pode ter outras consequências, como uma infecção no sangue, que pode parar no coração, no cérebro, enfim, essa bactéria ela pode causar diversos problemas no seu organismo, tá? Então é fundamental procurar um dentista. E a sexta fase, gente, é a fase mais triste, porque é a fase em que a cárie terminou de chegar na polpa e já está entre as raízes. Nessa situação, muitas vezes, essas raízes se partem, o dente fratura, e aí esse dente está condenado. Já não existe mais nenhum tratamento que a gente consiga fazer para poder salvá-lo. Nem o tratamento de canal é possível nessa situação, porque o dente acaba separando as raízes, se ele tiver mais de uma, né? Ou a raiz já fica cariada, não aguentando uma estrutura de um pino, uma coroa, e nessa situação, muitas vezes, é indicada a extração e a reabilitação posterior com implantes, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é evitar que os dentes cheguem na sexta fase, que é a fase da inutilização, na fase em que você vai ter que remover esse dente, ok? Como que você faz isso? Gente, a principal forma de prevenir problemas de cárie é muito barata, é escova e fio dental. Com isso, você vai eliminar a comida. Eliminando a comida entre os dentes, a bactéria não tem do que se alimentar, ela não aumenta o seu número e não causa uma infecção. Qualquer ser vivo sem alimento morre. Então, se você fizer a higienização, você tira o alimento da bactéria e evita que você tenha focos de cárie. Com isso, você vai preservar a estrutura do seu esmalte, a estrutura dos seus dentes por muitos e muitos anos, evitando assim que você venha aí a ter perda de dentes por causa desse processo. Se você ainda tem dúvidas, deixe aqui nos comentários, assim que possível a gente vai respondendo, tá bom? E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você achou bacana esse vídeo, que explicou bacana para você, não deixe de curtir, de comentar aqui que você gostou do vídeo, né? E também de compartilhar com seus colegas. Afinal, você pode ali usar o botão de compartilhar e mandar pelo grupo do WhatsApp para que as pessoas possam prevenir, né, a questão da cárie e com isso ter mais saúde, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!